Olá pessoal, muitíssimo obrigado e muito bem-vindo para mais uma videoaula onde nós vamos trabalhar a ciência do ar atmosférico. Professor, quais são os assuntos abordados nesta aula, professor? Já vi que você não gosta de perder tempo, hein? Você gosta de se adiantar. Sim, vamos lá. Olha, neste vídeo nós vamos trabalhar a composição do ar atmosférico, vamos trabalhar a respiração pulmonar do ser humano, vamos trabalhar a respiração celular, a reação de combustão da glicose dentro das nossas células e vamos trabalhar também a importância e a função dos gases oxigênio, nitrogênio e carbônico e também o vapor d'água no ar atmosférico e para a vida como um todo. Também trabalharemos a umidade relativa e absoluta do ar e, claro, as suas implicações para a qualidade de vida. E como o tema é Copa do Mundo, surfando nesta onda, claro, nós vamos entender, depois de passar por todos esses assuntos, quais são as razões da Copa do Mundo do Catar não ser em junho e sim entre os meses de novembro e dezembro, entre outros assuntos. Vamos começar entendendo qual é a composição do ar atmosférico. Sim, o ar atmosférico ele é composto por vários gases. Uma análise nas camadas de ar seco e limpo ao nível do mar pode revelar a seguinte composição. Oxigênio não é o gás mais abundante, nós vamos entender por que isso, né? 21% de gás oxigênio, aí nós temos 78% de gás nitrogênio e 0,4% de dióxido de carbono, o gás carbônico. Veja aqui nós temos este gráfico aqui, este diagrama, que vai nos revelar bastante sobre a composição do ar atmosférico. Agora, existem outros gases dispersos no ar, principalmente nas grandes cidades, onde o grau de poluição é elevadíssimo. Mas nós não iremos analisar nesse aspecto, pelo menos nesta sequência de videoaulas, ok? Outro aspecto importante é a umidade relativa do ar, a quantidade de vapor d'água dispersa no ar atmosférico. Este é um ponto bastante importante, porque ela representa uma variável meteorológica que pode afetar o organismo de todos os seres vivos. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70% a umidade relativa do ar atmosférico. Professor, se tiver menos que 40%, professor, o que causa? Calma, já vamos trabalhar esse ponto. Se tiver mais, professor, acima de 70%, também vamos trabalhar. Primeiro, vamos avançar neste ponto aqui. Vamos trabalhar a respiração celular. A respiração que nós desenvolvemos, a respiração para nós inserir o ar atmosférico composto desses gases no nosso pulmão e depois nas nossas células. Observe aqui, olhe. O oxigênio inspirado, nós inspiramos e mandamos o ar atmosférico composto com o gás oxigênio, nitrogênio e outros gases, mandamos para os nossos pulmões, tá? Entra nos pulmões e chega aos alvéolos pulmonares. O sangue capta o oxigênio dos pulmões, passando pelas veias pulmonares até o lado esquerdo do coração, que bombeia o sangue para o resto do corpo. O sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono volta para o lado direito do coração através de duas grandes veias e, em seguida, o sangue é bombeado pela artéria pulmonar até os pulmões, onde ele coleta oxigênio e libera o dióxido de carbono. Então,
O movimento de respiração é nós inspirarmos o ar atmosférico composto dos seus gases até os nossos pulmões. Ali o sangue capta o gás oxigênio e distribui por todo o nosso organismo, vai distribuindo o gás oxigênio e vai captando o gás carbônico e liberar o gás carbônico. Muito bem, professor. Professor, e como é a reação, professor, dentro da célula, professor? Bom, aí a respiração celular acontece o seguinte, olha. Nós temos na célula, ocorre o que nós chamamos a reação química de combustão. Combustão, professor, igual quando é a combustão da gasolina, do etanol, professor, a combustão do diesel nos veículos pesados, caminhões. É uma reação química de combustão onde nós temos um combustível reagindo com um comburente para formar gás carbônico, água e o que nós mais queremos desta reação química é energia. Sim, energia. Veja só, o gás oxigênio vai reagir com os açúcares e vai obter energia, como mostra a imagem aqui. Veja só, o gás oxigênio entra, vai reagir com a glicose, né? Com a glicose que está no nosso organismo e vai produzir gás carbônico, água. São produtos que vão ser exalados, vão ser expelidos no nosso corpo, talvez a água absorvida e usada e depois reutilizada, mandado para fora, mas o que nós queremos mais, como eu disse, é energia. Professor, qual seria a equação química, professor? A equação química desta reação de combustão, professor. O senhor tem aí, professor? Com certeza, meu caro. Veja aqui, olha, nós temos então a reação química de combustão desta molécula interessantíssima que é a glicose. Veja aqui, ó, nós temos aqui a glicose, deixe-me destacá-la. Aqui nós temos a glicose, veja aqui um desenho que representa a glicose. E aqui nós temos o gás oxigênio e aqui nós vamos ter como produto dessa reação química, a glicose reagindo com o gás oxigênio, vamos ter, como eu disse, o CO2, água e energia. Professor, qual é a estequiometria, professor? Qual é o balanceamento desta equação química, professor? Tá aqui, ó, é uma molécula de glicose para 6 moléculas de oxigênio e produzir 6 moléculas de gás carbônico, está aqui, 6 moléculas de água e 36 ATP, adenosina trifosfato, molécula que armazena energia. Ah, professor, agora sim, agora já sei a equação, professor, de combustão da glicose dentro das nossas células, professor. Então, agora vamos entender por quê, qual é a importância da composição ideal do ar atmosférico. Professor, se o ar atmosférico tiver uma composição diferente desta, professor, da qual nós estamos acostumados, será, professor, que pode dar complicações? Sim. Muitas complicações, muitíssimas complicações. O ar atmosférico precisa ter uma composição ideal. E qual é, professor, esta composição ideal? Bom, nós vamos ver primeiro, então, o oxigênio, que é o gás que vai fazer com que o nosso metabolismo se processe. Veja só, ó. O gás oxigênio, nós já vimos que ele gira em torno de 21% do ar atmosférico. Os organismos vivos precisam dessas quantidades. Variações bruscas são letais. Se eu diminuir a quantidade de oxigênio bruscamente ou aumentar bruscamente, isso pode ser letal. Tá? Então, os organismos vivos precisam dessas quantidades desses gases para efetuarem seu metabolismo. A falta de oxigênio ou níveis baixos deste gás
faz com que as células não produzam energia, o que causará a sua morte, evidentemente. Morrendo todas as células de um órgão, o paciente vai a óbito. Sim, tá? Agora, o oposto também é letal. Quantidades acima de 21% de gás oxigênio no ar respirado pode levar uma pessoa a algo chamado toxicidade por oxigênio. O que é isso, professor? Essa toxicidade por oxigênio é uma quantidade elevada deste gás oxigênio, o que causará uma oxidação excessiva nas células. E essa oxidação excessiva das células vai levar também elas à morte e, morrendo uma quantidade excessiva de células de um órgão, o órgão, evidentemente, irá morrer e a pessoa virá a óbito. Professor, e qual é a quantidade ideal de gás nitrogênio, professor? Bom, nós já vimos, né? A quantidade de gás nitrogênio, ele gira em torno de 78% e é de extremíssima importância, porque o gás nitrogênio, ele é um gás inerte, ou seja, ele não reage, ele tem uma reatividade muito, mas muito baixa. Tanto que para armazenar algum material biológico por longos tempos, isso é feito em gás nitrogênio liquefeito. Para os organismos, a sua quantidade no ar atmosférico é de vital importância. Do contrário, o uso de 100% de oxigênio no ar respirado, além dos problemas já trabalhados anteriormente, que nós trabalhamos no slide anterior, ele é tóxico também para os pulmões. Os próprios pulmões, eles sofreriam com uma quantidade excessiva de gás oxigênio. A concentração de O2, de gás oxigênio, em excesso pode causar danos ao pulmão, fazendo com que suas estruturas murchem, dificultando a troca gasosa pelo sangue até a perda da função do órgão. Agora, por que isso não acontece? Isso não acontece devido à presença nas proporções de 78% de gás nitrogênio, que vai manter as estruturas pulmonares infladas, cheias, para que a troca gasosa ocorra com perfeição, da maneira como ocorre, que eu estou respirando aqui, você está respirando aí e nós estamos sobrevivendo e tendo uma qualidade de vida interessante. Professor, e gás carbônico, professor, também tem no ar atmosférico, mas, professor, esse gás carbônico, o professor de ciências aqui falou que ele é um problema pelo seguinte, porque ele causa o efeito estufa e as mudanças climáticas. Sim, seu professor está completamente certo, tá? Mas o problema do gás carbônico é o seguinte, é o seu excesso. Sim, o seu excesso. Por quê? Porque a emissão desenfreada deste gás é que vai causar esses problemas do efeito estufa e das mudanças climáticas, porque na quantidade certa, este gás ele é de vital importância para a vida no nosso planeta. Quando ele é emitido em excesso, veja só, ele retém o calor nas camadas mais baixas da atmosfera, desequilibrando o clima e aumentando as médias da temperatura. Professor, como é emitido em excesso esse gás carbônico, professor? Com as nossas atividades, né? Com as nossas atividades, queimando combustíveis fósseis, queimando nossas florestas e assim sucessivamente. Professor, mas eu gosto muito de andar de carro, professor. Andar de avião, andar de ônibus é importante? Sim, muito importante. Eu não estou pregando a isenção disso, mas apenas um uso racional de tudo que nós podemos fazer uso no nosso planeta. Racional é o seguinte, de maneira inteligente para que não agrida o nosso planeta. Mas veja só, esse gás também é um dos gases vitais em nosso planeta, pois ele é uma das principais matérias-primas para os vegetais efetuarem a fotossíntese, se desenvolverem e nos alimentar. Veja só aqui,
Do que um vegetal precisa? Ele precisa de água, que ele retira através das suas raízes, inserida no solo. Ele precisa do calor proveniente do sol. E o outro ingrediente é o gás carbônico. Os vegetais precisam de 3 pontos, 3 ingredientes importantíssimos para poder nos alimentar, se desenvolver, efetuar as suas fotossínteses e nos alimentar. Eles precisam de água, eles precisam de sol, energia e precisa de gás carbônico. Por isso, esse gás carbônico, sim, nas medidas corretas, ele é um gás vital, importantíssimo. Professor, me diga uma coisa, professor. A quantidade de água, professor, no ar atmosférico. Professor, aqui a nossa cidade chove demais, professor. Quanta chuva, professor. Um mês a fio sem parar. Chuva, 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 chuva. Ai, sim. Vamos nos alegrar com esta chuva, porque tem regiões que não tem. Mas o vapor de água, a umidade no ar atmosférico é de vital importância também. Agora vamos entender o que vem a ser, tá? A umidade absoluta do ar é a quantidade total de vapor de água que existe na atmosfera. A umidade relativa do ar está relacionado à quantidade de vapor de água presente no ar, medida em relação com a atmosfera. Seu valor pode oscilar de 0 a 100%. Quando a sua quantidade é máxima, 100%, o ar fica saturado e o resultado é isso que nós estamos vendo aqui nesta imagem, chuva. Tá? Então, a umidade relativa vai de 0 a 100. Quando chegar a 100, chuva. Tá? E quando se aproximar do zero, meu Deus, estamos com problemas seríssimos. Por quê, professor? Veja só, já vamos ver isso aqui. Veja aqui nesse outro slide aqui, olha. Observe. Por que precisamos de vapor de água no ar? A umidade do ar é um fator que influencia diretamente aonde? Na temperatura, na precipitação e na qualidade de vida nossa e de todos os seres vivos aqui no nosso planeta. Em locais onde a umidade relativa do ar é baixa, a atmosfera apresenta certa dificuldade em se manter constante. Com isso, elas oscilam bastante, aumentando a amplitude térmica. Olha, qualquer variação brusca no nosso corpo, de qualquer coisa, da umidade relativa, da quantidade de gás oxigênio, na quantidade de gás carbônico, qualquer variação brusca no nosso organismo, temperatura do ambiente, o nosso organismo não é bem aceito com essas variações bruscas. Então, uma baixa umidade relativa do ar faz com que haja uma amplitude térmica, variações térmicas muito grandes, e aí o que acontece? Acontece que isso não vai ser algo bom para nós, principalmente seres humanos. A precipitação, a umidade de água, de água no ar, ela vai influenciar a precipitação. Quanto maior for a umidade do ar, maiores serão as chances de chuva. E a gente sabe que chuva é de extrema importância. Naquelas regiões do nosso país onde a chuva é bastante escassa, ou nas regiões do planeta onde a chuva é muito escassa, eles é que sabem o quão importante é a chuva. Nós aqui que temos chuvas em abundância em Curitiba, nós às vezes reclamamos, mas nós não sabemos do que fazemos na vida. Essa é a verdade. Por isso é que nós reclamamos. A qualidade de vida está diretamente relacionada à quantidade de vapor de água no ar. Como assim, professor? Olha aqui, ó. A quantidade de vapor de água do ar também pode influenciar a sua vida, visto que a umidade pode afetar o conforto e até mesmo a saúde. Quando está alta, o ambiente se torna propício para a proliferação de fungos. Então, uma umidade alta não é interessante. Agora, e uma umidade baixa, professor? A umidade baixa pode causar desidratação, sangramentos nasais e problemas respiratórios.
É exatamente esse o problema de clima desértico, como é o caso do país Catar, que vai sediar a Copa do Mundo de 2022, e por isso que as autoridades já se adiantaram para tentar minimizar esses problemas. Como, professor, eles minimizaram? Olha aqui, ó. Nós sabemos que a umidade relativa do ar no Catar, durante a Copa, vai ser uma umidade bastante interessante. Olha aqui, ó. O clima em novembro e dezembro no Catar deverá estar bom. A temperatura deve ficar entre 15 e 30 graus. É uma temperatura bastante interessante para nós também. E a umidade relativa do ar deve ficar entre 50 a 60. Não são as ideais, mas são índices interessantes e apropriados comparado com os outros meses durante o ano neste país. Veja aqui, ó, na tabela ao lado, podemos ver a variação da umidade do ar durante o ano de 2021 e alimentar nossas expectativas. Olha só a umidade do ar aqui, olha. Olha, extremamente úmido até outubro. Opressivo, abafado, úmido, agradável, e aqui nos meses que vai ter a Copa do Mundo, novembro e dezembro, nós vamos ter então este clima razoavelmente bom, a temperatura entre 15 e 30 graus Celsius, a umidade relativa do ar entre 50 e 60%. Isso é bastante importante porque os principais atores deste evento, Copa do Mundo, né, que são os jogadores, eles não podem, eles terão ali um desgaste, estarão no limite do físico, do seu corpo. Então, imagine se eles não tiverem condições bastante apropriadas, quanto dano não sofrerão esses atletas. E a gente sabe que esses atletas custam milhões e milhões e milhões de dólares. Imagina um atleta desse causar um prejuízo grande, né? Então vamos lá. Olha aqui, ó. A data da Copa do Mundo do Catar, ela vai ser entre 21 de novembro até 18 de dezembro. Normalmente, a Copa do Mundo ela ocorre no mês de junho. Tá? A única Copa do Mundo que não vai ocorrer nesse mês aqui, que é a Copa do Catar, que vai ser entre 21 e 18 de dezembro, exatamente por causa dessas questões climáticas do país. Observe aqui, olha, por que a Copa do Mundo do Catar será em novembro e dezembro? Porque é o período em que as temperaturas são mais amenas, entre 18 e 26 graus Celsius, como nós já vimos. Olha aqui, ó, se fosse em junho, olha aqui no gráfico aqui, olha aqui no gráfico, ó, 42 graus Celsius. Imagina os jogadores correrem 90 ou 120 minutos numa temperatura escaldante como essa de 42 graus Celsius. É praticamente desumano, né? Então, por isso que vai ocorrer entre novembro e dezembro, que as temperaturas estarão nesta faixa aqui, bastante interessante. Agora, claro, né? Tecnologia, dinheiro é muito importante. Professor, o Catar tem, professor? O que você acha, né? Nós vamos ver que o Catar é um país riquíssimo. E por que ele é riquíssimo? Nós vamos ver em um desses vídeos desta série aqui, a riqueza do Catar. Veja só, olha, quem tem, né? E se for necessário, os estádios estão equipados com tecnologia de ar-condicionado para amenizar estas situações extremas. Observe aqui, ó, os estádios todos muito bem equipados com altíssima tecnologia para poder minimizar esses problemas do clima desértico do Catar e fazer com que os jogadores e também os torcedores tenham ali uma situação bastante bacana, uma condição bastante boa para poder prestigiar este grande evento aí. Meus estimados, queridíssimos e queridíssimas, muitíssimo obrigado mais uma vez e te aguardo no próximo vídeo desta série. Fui, um grande abraço.